Vamos então para o culto oficial, né? Vamos nos pôr em pé nesse instante e eu quero ler com os irmãos em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 3. 1, 2 e 3. Podemos ler? Hebreus, aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Podemos ler? Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. Preste bem atenção nestas escrituras, é muito forte. E o pecado que de tão perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do sentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Senhor Deus, Pai de misericórdia, ajuda-nos nesta noite, mais esta vez. E que possamos, ó Deus querido, ao invés, Pai, de estarmos olhando, meu Deus dos céus, para os problemas ao nosso redor, que possamos focar a nossa visão completamente em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Senhor. Porque, Pai bendito, a razão, ó Deus, de muitos desânimo, de muito enfraquecimento na fé, ó Deus, é porque as pessoas olham, meu Deus dos céus, muito para o homem, muito para os problemas. Olha, Senhor Deus, muito para as coisas do mundo e esquece de estar fixo, olhando diretamente para Jesus. Não temos que estar preocupados de olhar para A, para B, para C, porque seremos decepcionados, ó Deus. Mas queremos estar olhando para Jesus. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Pai bendito, ajuda-nos nesta noite, que possamos assimilar, Senhor, na simplicidade, Pai, mas possamos sairmos daqui melhor que nós temos entrado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus continue abençoando a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu quero tomar com os irmãos um tema para a gente focar a ele desde o início, para que fique melhor para os irmãos entenderem a narração da mensagem. Aqui, onde nós lemos, nós recapitulando, vejamos com muito atentamente outra vez esta narração que diz: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados
de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. Vamos focar bem nisso, porque precisamos de deixar todo o embaraço. Se você crê que o Senhor Jesus Cristo pode vir de hoje para amanhã, está entendendo? Lembra que um dia o irmão Brana chegou a usar esta expressão assim: se eu estivesse fazendo uma cultivação de batatas hoje, e eu soubesse, se me fosse revelado, que o Senhor Jesus viesse amanhã, pela manhã, eu continuaria hoje fazendo a minha cultivação de batatas. Só que eu não iria me embaraçar nas ramas na hora de subir. Veja, só isso aí seria... Nós poderíamos voltar para nossos lares e voltar preocupado de não nos embaraçar com as coisas desta vida. De maneira nenhuma. Sabemos que temos que plantar as batatas. Isto é, vocês entendem muito bem. Cada um tem os seus afazeres enquanto você viver nesta dimensão, enquanto nós vivemos nesta dimensão. Cada um temos os nossos afazeres, em todos os sentidos. Mas o cristão deve estar sempre com o seu olhar fixo na cruz, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Pois ele próprio disse para nós: sem mim nada podeis fazer. A pessoa pode conseguir todas as conquistas nesta vida, neste mundo. Você pode conseguir tudo, mas tem uma coisa por conta: você jamais levará alguma coisa daqui, para te ser sincero, nem a roupa do corpo não vai com você. Nada, nada. Sabe o que é que você levará daqui para o outro lado? Disse o irmão Branham. Você levará daqui para o outro lado o seu caráter. O nosso caráter vai conosco. O nosso caráter nós vamos encontrar com ele ali. Então, nós devemos estar olhando sempre para Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, deixemos todo o embaraço, o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Pense bem. Eu quero ler, aproveitando que já estou na página aqui, quero ler Mateus capítulo 14, e no versículo 28 ao 31, que diz assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Isso foi depois que Jesus teve uma grande reunião com muitíssimas pessoas, onde houve aquela divisão dos peixes, dos 5 pães e 2 peixes, e assim por diante. Depois, então, ele mandou que o povo fosse embora, e que seus discípulos pudessem ir à frente dele, e ele ia ficar para trás. E ele, então, foi orar. E quando os discípulos já estavam lá no meio do mar, veio uma tempestade tão grande, e os discípulos ali, naquele barco, preocupados com a tempestade, remando, tal, daqui, dali. Daí a pouco, Jesus aparece andando sobre as águas. Que coisa tremenda!
Jesus aparece andando sobre as águas e eles assustaram com aquilo e pensou estar vendo um fantasma. E começaram foi a gritar. Aí Jesus disse-lhes, tranquilo, fique tranquilo, porque sou eu. Aí Pedro, naquela coragem, naquela fé, quando ele disse, sou eu, não se preocupe, Pedro então disse, Senhor, se és tu, permita que eu vá a ti andando sobre as águas. Gente, Pedro, na verdade, ele começou a afundar mesmo, mas só dele ter tido a coragem de pôr o pé, tirar o pé de dentro do barco e pisar na água para dar os primeiros passos, ele já foi um homem muito corajoso. Muito corajoso. Está entendendo? E há momentos que você está nessa condição, há momentos que a sua fé está tão elevada assim que parece coisa que não tem nada que vai te fazer frente. Mas só que daí a pouco vem a dúvida. Aí Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Vai, Pedro, sobre as águas, andando como se estivesse no chão. Mas, irmãos, quando ele olhou para um lado e para o outro, tirou os olhos de Jesus, enquanto ele estava olhando diretamente para Jesus, ele não estava nem aí para as ondas que estavam vindo. Não, os olhos dele estavam fixos em Jesus. Mas ele distraiu um pouquinho, tirou o olhar de Jesus, e quando ele olhou de lado, ele viu foi as ondas. E quando ele viu as ondas, ele assustou. E ele, então, afundou. Quando ele começou a afundar, aí ele gritou, Jesus, tem misericórdia de mim! Salva-me! E aí Jesus o tomou pelas mãos e o trouxe até o barco e colocou dentro do barco e disse, homem de pouca fé. Mas os olhos dele, enquanto estava olhando para Jesus, ele não via problema ao redor dele. Se eu e você, se a igreja, no geral, toda a igreja, noiva do Senhor Jesus Cristo na terra, que está aguardando o arrebatamento, se ao invés de olhar para os problemas que nos assolam 24 horas por dia, porque, irmãos, se você quiser olhar para os problemas, você nem lembra de Deus mais. Porque problema é um em cima do outro, vai um, vem outro, vai um, vem outro, vai um, vem outro. Enquanto você viver nessa dimensão, você tem que esquecer que tem problema ao seu redor e estar sempre olhando para Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Pense bem nisso. Eu fico analisando que eu estou lutando para manter um certo minutos na pregação, para não exceder. Mas vem tanta coisa na mente da gente que, para te ser sincero, se tivesse tempo suficiente para pregar 2 horas diretamente aqui agora, da agora para frente, eu não pararia, não. Não pararia, não. Porque só de você pensar, sua mente voltar lá no passado, e lembrar de 4 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 homens, parado frente a uma imagem, um ídolo que o rei fez, de um tamanho que a Bíblia não dá a altura. E então todos eram obrigados a curvar diante daquela imagem. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei mandou tocar as músicas, Sadraque, Mesaque e Abednego se manteve olhando para Jesus. Em outras palavras, nós não vamos nos contaminar com isso. Nós não vamos ajoelhar diante dessa estátua. Nós servimos o Deus vivo. Nós não vamos nos contaminar com essas coisas mundanas. E eles não estavam olhando para os problemas, eles não estavam olhando para o fogo, porque o rei falou com eles,
Vocês estão vendo a fornalha aquecida? Se vocês não ajoelhar, será aquecida 7 vezes mais. Aí eles disseram para o rei, olha, rei, o nosso Deus, olhe sempre para Jesus. Deus pode permitir uma determinada prova, que se você não olhar para Jesus, não estiver olhando para Jesus, você vai se contaminar, você vai ceder. Está entendendo? Qualquer de nós corremos risco de ceder, de negar o nome que sobre você foi invocado. Mas eles disseram para o rei o contrário. Rei, o nosso Deus a quem continuamente servimos, ele é capaz de nos livrar, rei, das tuas mãos e nos livrar da fornalha de fogo ardente. Aí que acendeu a ira do rei mesmo. Aquece a fornalha 7 vezes mais. Aquece a fornalha 7 vezes mais. E a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E os homens, vou te dar mais oportunidades. Toca as músicas, toca os instrumentos. O diabo está sempre tentando te dar mais uma oportunidade para você negar Jesus. E eles tocaram e eles permaneceram eretos. E então o rei mandou amarrá-los de pés e mãos e lançá-los dentro da fornalha. O calor do fogo foi suficiente para queimar apenas as amarras de seus punhos, quem sabe de seus pés. E eles estavam passeando no meio do fogo, só que foi jogado 3, mas o 4º homem estava com eles. Se Deus permitir você passar por um problema, o 4º homem entrar com você no problema, ele entrará com você. Não tenha medo. Se Deus permitir você passar por determinada coisa, saiba com certeza que o Deus que nós servimos, ele é o mesmo Deus vivo de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Abraão e dos santos do passado. Daniel para a cova dos leões, ele agora, sendo um homem fiel, orava 3 vezes ao dia. E os seus inimigos fez o rei assinar um decreto que durante 30 dias, quem orasse a outro Deus, fizesse petição a outro Deus, se não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O rei não sabia quem era que estava falando e assinou o decreto. E Daniel era um braço direito do rei. E quando ele soube que era Daniel, tentou salvá-lo, mas não tinha jeito mais, que já tinha assinado. Ele falou com Daniel, Daniel, o teu Deus a quem tu serve é capaz de te livrar. E ele então entrou para seu aposento, em jejum, desde a tarde que Daniel ia ser lançado naquela hora, não aceitou nem água, nem comida, não aceitou nem presença de ninguém. O rei jejuando por Daniel. Imagina, que coisa. O rei amava Daniel. E ali agora, porque Daniel estava sempre na presença de Deus, olhando para Jesus. Olhe sempre para Jesus e serás bem-sucedido. Agora, se você ficar olhando as coisas do mundo aí, essas corriqueiras do mundo, você vai ter problema no final da sua jornada. Jesus disse, em mim nada podeis fazer. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas, pense bem nisso. Daniel foi lançado, vocês conhecem a história, olhando sempre para Jesus. No outro dia, o rei chegou e chamou, Daniel estava tranquilo, e quando foi, então, Daniel saiu e o rei mandou jogar os seus inimigos lá dentro, antes deles acabar de entrar dentro da fornalha, os leões estavam estraçalhando todos. Pense bem nisso. Então, veja, mas sentindo, no caso de Pedro, voltando outra vez a Pedro, e respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco,
andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo vento forte, este vento forte aponta para os ventos fortes que a Igreja de Jesus Cristo está enfrentando no nosso dia a dia aqui nesta dimensão. Mas sentindo o vento forte e teve medo. Tirou os olhos de Jesus, aí o medo chega. Ficou com medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Homem de pouca fé, por que duvidaste? O segredo ali foi a dúvida. Então, quando Pedro saiu do barco e ele estava ali, ele andou sobre as águas porque estava olhando para Jesus. Quando começou, então, a olhar para os ventos e para as ondas, começou a afundar. Se você, se eu, se nós, a igreja, começar a olhar para os ventos fortes que estão ao nosso redor, para as ondas que estão ao nosso redor, você vai se afundar. Olhe sempre para Jesus, que você mantém andando sobre as águas das dificuldades, dos problemas que nos assolam, das perseguições, das críticas. Muitas pessoas deixam de servir Jesus porque têm vergonha de viver como uma cristã, como um cristão. Tem vergonha de mostrar que você é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo e que você não é deste mundo, você está se preparando para ir embora para o arrebatamento, do arrebatamento. Não, Jesus diz assim: aquele que envergonhar de mim aqui diante dos homens, eu envergonharei dele diante de meu Pai. O que é envergonhar dele aqui? Envergonhar dele é envergonhar de viver a sua palavra, é envergonhar de obedecer a palavra. Porque se você lute para obedecer a palavra, você está de confronto com o mundo, porque o mundo, irmãos, jaz no maligno. O mundo já está dominado por Satanás. O mundo já está dominado por Satanás. Então veja, muitas vezes na vida cristã acontece o mesmo. Quando olhamos para os problemas, vem o medo. Quando olhamos para as pessoas, vem a decepção. Irmão, não olhe para o homem, olhem para Jesus. Não olhe para o homem, seja ele quem for, seja pastor, seja diácono, seja evangelista, seja quem for, seja esposa de pastor, esposa de diácono, tudo é ser humano. Tudo é massa humana. E se você colocar os seus olhos em determinada pessoa, Deus pode até permitir que aquela pessoa tenha um tropeço para você se escandalizar e ir embora. Mas se você estiver olhando para Jesus, não pode juntar capetada do inferno toda, que nunca tirará você da presença de Deus. Não, não. De forma nenhuma. Se você vai embora da igreja por causa de um irmão ou de uma irmã que te decepcionou, isto mostra que você nunca entrou por causa de Jesus. Então, olhe sempre para Jesus. Então, pense bem nisso. Quando quando olhamos para os problemas, também vem o medo. Quando olhamos para as pessoas, vem a decepção. E quando olhamos para Jesus, vem a fé.
Quando Paulo dizia assim, olhando para si próprio, ele dizia assim, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. Ele estava olhando para o véu rasgado dele, olhando para o homem. Miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer eu estou fazendo. Mas quando ele disse, mas graças a Deus, que me dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, aí ele já estava olhando para Jesus. Aí ele estava olhando para Jesus. Que coisa maravilhosa! E quando olhando para Jesus, se você for em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 35, ele disse, o que é que pode nos separar do amor de Deus? A tribulação, a angústia, o perigo, a altura, ou a profundidade. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ali ele estava olhando para Jesus. Olhando para Jesus, você vence todas as tempestades. Você não tem medo de nada, porque você está cheio de fé. A fé não preste bem atenção que há diferença entre uma coisa e outra. Não é a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo, o mundo inteiro tem. Todo mundo sabe que Jesus existe, todo mundo sabe que Jesus existiu, todo mundo sabe que Jesus é bom, mas está servindo a ele? Está valendo alguma coisa para eles? Nada. Mas quando se tem a fé de Jesus Cristo dentro de você, aí a coisa muda. A fé de Jesus Cristo. Olhando sempre para Jesus. Eu sou o caminho, ele disse em João, capítulo 14, no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sou aqui. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. As denominações, muitos líderes religiosos, vai ler essa escritura e diz para o povo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai. Não, a Bíblia não está dizendo ninguém vai ao Pai senão por mim. A Bíblia está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. O Pai é o Espírito que estava nele. O Pai é o Espírito Santo que o gerou no ventre de Maria e veio morar naquele corpo. Por isso que Jesus era o próprio Deus materializado na carne humana. Outro não suportaria o que ele suportava. É porque ele veio para aquilo. Está entendendo? Por isso ele pode dizer que quem me vê a mim vê o Pai. Como diz isso, mostra-nos o Pai. Não crees porque eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Se vós me conhecesseis, a mim também conhecereis, meu Pai. Desde agora o conheceis e eu tendes visto. Que coisa tremenda. É maravilhosa as Escrituras. Então, Jesus, o mundo está cheio de caminho, irmãos. O mundo está cheio de caminho, mas Jesus é o único caminho. Viu? O mundo está cheio de caminho para todos os lados. Você vai, o mundo está cheio de caminho. O mundo, sabe o quê? Deixa eu comparar uma coisa aqui para vocês entenderem melhor. É igual o formigueiro. O formigueiro está localizado aqui num lugar. As formigas saem fazendo um trilho. Mas quando chega no campo que elas vão trabalhar, ali você vê galho de formigueiro, de trilho de formiga, espalhado para todos os lados.
Mas no final das contas, quando elas estão, já vai lá e faz o seu trabalho, os seus cortes, e vem trazendo para levar para a sua casa para alimentar, quando chega em certa distância, elas pegam o único caminho delas, tá entendendo? E encontram todos no mesmo caminho de onde saiu e vão diretamente para a sua casa, para a sua moradia, levando o seu alimento. O mundo está cheio de caminho, mas só que Jesus traçou dois caminhos. Um caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. E tem uma coisa, são milhares, centenas e milhares e trilhões de pessoas que entram nesse caminho largo, porque o caminho largo não exige nada. Caminho largo é porta aberta, porta larga, caminho largo, está entendendo? Só que o fim dele é morte. O fim dele é lago de fogo. E estreita é a porta e apertado é o caminho. Só dois caminhos, pense bem. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos que encontram. São poucos que querem. Sabe por quê, igreja? Que são poucos que entram pelo caminho estreito? É porque o caminho estreito existe renúncia. Renúncia. Se tratando de placas de igreja, o mundo está todo cheio de placas de todos os lados. Você pode escolher a porta que você quiser entrar, mas para o reino do céu só há uma porta. Esta porta não é a minha igreja, não é a igreja do fulano, do Bertano, do ciclano. Essa porta é Jesus, e Jesus é a palavra. Se estiverdes em mim e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Ser religioso é uma coisa, mas ser cristã é diferente. Não adianta, não é meio termo, não adianta nós queremos o pastor que tentar abrir a porta um pouquinho, escancarar a porta um pouquinho com medo de perder membro, ele é um falso. Seja ele quem for. Ele é um falso. O dia que vocês me virem sair fora disso aqui, vocês podem ter certeza que eu já estou caminhando falsamente com vocês. E a melhor coisa que vocês façam é me dispensar, como diz o ditado, meter o pé no traseiro. Está entendendo? E arrumar outro. Porque a palavra é a única verdade, a palavra é Deus. A palavra é Deus. Aleluia. Ah, meu Deus, é tremendo. É muito tremendo. Aleluia. Então, quando olhamos para eles, sabemos para onde ir. Os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Eles não ficaram agarrados em nada. Em nada. Eles deixaram tudo para seguir Jesus. E quando estamos confusos, precisamos voltar os olhos para Cristo. Pense bem nisso. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele determinará a obra, Ele terminará a obra. Isso aplica também aqui, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem começou a boa obra em você? Quem? Não é Ele? Não é Jesus? Aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ei, coisa maravilhosa. Então, Ele é o autor da nossa fé. Cristo venceu o pecado. Cristo venceu o mundo. Ainda diz ainda, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, igreja. Eu venci o mundo. E se ele está em mim, está em você,
é Ele que está vencendo também o mundo em você. Eu não sou nada, eu sou um João Ninguém. Nós não somos nada, mas Ele em nós muda o quadro. Aleluia. Ele em nós faz de nós o que nós somos. Você sabe por quê? Porque Ele não vê os meus pecados, Ele não vê os seus pecados. Quando você está olhando para Jesus, está seguindo o seu caminho, mesmo que você tropeça, mesmo que você afunde como Pedro começou a afundar, Ele segura na sua mão e te levanta e te põe em pé novamente. Veja que é o amor de Deus para conosco. Ele não se perde, por isso, eleito não se perde. Se você crê que você é uma semente eleita de Deus, eleito não se perde. Se você tropeçar e cair, Ele te levanta e te põe em pé novamente. Quando olhamos para Ele, recebemos força para vencer. Ele venceu e nós estamos olhando para Ele. A noiva deve olhar para o noivo. A noiva deve olhar para o noivo. Se o noivo perceber que a sua noiva está dando umas namoriscadas com seus olhos para outro homem, a melhor coisa que ele faça é, antes de casar, já repudiá-la já de uma vez, mandar embora, porque é problema na certa. E o natural aponta para o espiritual. Nós, igreja, somos a noiva do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão preparando, é Ele, o Espírito Santo, que está nos preparando para nós irmos ao encontro dele nos ares, ter com ele 3 anos e meio de lua de mel, 3 anos e meio de bodas do Cordeiro nos céus, enquanto ele trata com esta terra, 3 anos e meio de grande tribulação, que nunca houve igual, jamais haverá. Os 3 anos e meio de grande tribulação na terra é comparado como simplesmente, parcialmente, o profeta de Deus comparou assim, que a grande tribulação de 3 anos e meio na face da terra será como você ir ao dentista para arrancar todos os seus dentes sem anestesia. E aí? É somente um tipo. Eu creio que ainda é pior do que isso ainda. E no final dos 3 anos e meio de grande tribulação, aí vem a Terceira Guerra Mundial, chamada de Guerra de Armagedon, a guerra que não haverá vencedor, todos serão exterminados da terra. Sabe o que é isso? Vulcões levantarão de baixo para cima, está entendendo? Não ficará nem raiz e nem ramos, segundo o Pedro disse, segundo a segunda carta, capítulo 3, e segundo Malaquias, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Mas sabe o que é isso? Ele mesmo Deus preparando a terra para que, então, depois das bodas do Cordeiro no céu, ele desce com a sua esposa para a lua de mel de 1000 anos. De 1000 anos, somente Cristo e a sua noiva na terra, seus milhares e milhares. Somente a noiva, agora ali, sua esposa, está entendendo? Na terra. 1000 anos de lua de mel. No final desses 1000 anos, porque dentro desse período de 1000 anos, Satanás é preso. Você poderia pensar, Satanás será preso com o quê? Porque ele é espírito. Satanás, ele é preso circunstancialmente. Porque Satanás está solto porque ele tem súditos para ele entrar e trabalhar através deles. Você vê o diabo, cada esquina que você anda por aí, você vê o diabo uma mulher mais linda que você possa pensar. E o diabo pinta ela, modela ela, daquele jeitinho que você sabe. Está entendendo? Satanás está para a rua fora, em cada esquina, com uma porta aberta, com drogas, com bebidas. E a prostituição, e assim sucessivamente, as mentiras, os assaltos,
os assassinatos, Satanás está solto porque tem súdito. Mas no milênio, ele não tem, ele é um espírito inofensível. No milênio, ele não tem ninguém para ele usar. Está entendendo? E agora, então, ali, no final do milênio, vai haver a segunda ressurreição. E nesta segunda ressurreição, pense bem nisso, e nesta segunda ressurreição, levantarão os mais cruéis homens que existiu na face da terra, desde os tempos primórdios. Os mais implacáveis inimigos da verdade levantarão. Então, Satanás, ali agora, ele terá instrumentalidade suficiente, pessoa suficiente, porque os mais cruéis homens levantaram, e ele vai entrar nestes e vai vir no arraial do santo, onde estará Cristo e a sua esposa, para fazer guerra contra Cristo e a sua esposa. Mas ali, agora, você não tem que pelejar. A nossa luta, irmãos, é aqui agora, para viver a palavra. Mas quando isso acontecer, você não tem que pelejar, não. É Ele, é seu esposo, é Cristo. Por isso, olhe sempre para Jesus, para você não deslizar os seus pés, nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe sempre para Jesus, porque ali agora, como Satanás se vir com a sua crueldade, ali agora ele será exterminado com o assopro da boca de Jesus. E todo o povo eleito só glorificar a Deus, porque daí para frente vem o grande julgamento do trono branco e depois novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Nós estamos voltando para o novo jardim do Éden antes do pecado. É para lá que nós estamos indo. Vocês creem nisso? Então vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, sela estas verdades no mais profundo do coração desta igreja e de todos os demais que a ouvirão através da internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando eu olho para mim, sinto a decepção, pois quando olho para mim, vejo falha e transgressão, mas quando olho para Jesus, vejo a fonte de poder que lava os pecados meus e me dá forças para vencer. Quando eu olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. O que eu posso é aceitar aquele sacrifício ali e com minha vida ser muito grato a Jesus que se doou por mim. Quando eu olho para mim, não vejo condição, pois quando olho para mim, vejo um débil coração, mas quando olho para Jesus, sinto a graça me envolver com o grande amor de Deus. Tenho motivos para viver. Quando eu olho
vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. O que eu posso é aceitar aquele sacrifício ali e com minha vida ser muito grato a Jesus que se doou.